Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Entidades que fazem parte do Fórum de Combate ao Uso de Bebidas Alcoólicas por Crianças e Adolescentes realizaram no final do ano que passou fiscalizações de festas de formaturas de ensino médio em Porto Alegre. O objetivo foi promover atividades educativas sobre o malefício do uso de álcool durante a fase de formação dos jovens. Para abordar o assunto, convidamos o promotor de justiça, Júlio Almeida, que atua na área da infância e juventude na capital gaúcha. Doutor Júlio, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui novamente conosco no programa. Prazer é integralmente meu e da Promotoria da Infância e Juventude de Porto Alegre de poder compartilhar essa experiência que foi altamente positiva e ilustrativa de quanto há ainda o que se fazer no tema do consumo de bebidas alcoólicas, especialmente por adolescentes. E como surgiu a ideia, doutor Júlio, de se fazer essas fiscalizações in loco? Na verdade, essa ideia ela surge em função de todo um sistema que foi criado já há algum tempo no Ministério Público e que é compartilhado, que é acrescido de entidades da sociedade civil e de órgãos públicos que formam o Fórum Permanente de Prevenção à Venda e ao Consumo de bebidas alcoólicas por crianças e adolescentes, que foi uma ideia da promotora de justiça, titular à época da 7ª Promotoria da Infância e Juventude, que trata das questões de saúde, a doutora Noara Lisboa, que hoje é a nossa subcorregedora geral do Ministério Público. E este fórum reuniu entidades produtoras de evento, colégios, entidades da área de saúde, serviço público, pais de alunos desses colégios, sociedade que envolve a questão da psiquiatria, enfim, a sociedade civil e pública se organizou para tratar, junto com o Ministério Público, esse problema tão sério. E a ideia surgiu a partir do momento que se constatou que as providências tomadas pelos colégios, pelas produtoras dos eventos, ou seja, que já no contrato, quando firmavam o contrato de prestação de serviço, havia uma cláusula neste contrato, e isso foi o grande ovo de Colombo, descoberta dele, que dentro do estabelecimento, dentro da festa, não haveria venda nem consumo de bebidas alcoólicas, bem como havia uma cláusula que dizia que a produtora se reservava o direito de impedir o ingresso de pessoas alcoolizadas dentro dos eventos. Mas se constatou que havia mais, que havia problema no entorno, dos locais onde havia as festas. E aí surgiu a necessidade de fazer um grupo de fiscalização. Claro. Durante essa fiscalização, me parece que foram 4 ou 5 madrugadas que os promotores, junto com outros segmentos, fizeram essa fiscalização. O Ministério Público também contou com um ônibus dentro dessa estrutura. Se montou uma grande estrutura de fiscalização em 4 festas de colégios classe A de Porto Alegre. E isso, faço questão de ressaltar isso, porque no mais das vezes se diz que não há o alcance da fiscalização para a classe A e B da sociedade. Ah, sim. Isso foi até uma forma de demonstrar que todas as classes sociais são passíveis de fiscalização. Essa estrutura contou já com a coordenação máxima da doutora Maria Regina Feira Zambuja, que é coordenadora do Centro de Apoio da Infância e Juventude, contou com, na verdade, um motor office do Ministério Público, que é um ônibus transformado em escritório ambulante, onde existem gabinetes para atendimento, existem computadores, com internet, com impressora, enfim, tudo que for necessário fazer dentro de um escritório é possível tratar dentro deste ônibus. Ele foi extremamente bem utilizado pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público, pela SMIC, que é a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, que foi fantástica na fiscalização do entorno, apreendendo produtos alcoólicos com vendedores ambulantes, na fiscalização dos postos de combustíveis que vendiam bebidas alcoólicas, na apreensão de pessoas que abriam o porta-mala dos seus carros e distribuíam bebidas. A Brigada Militar, na sua fração que trabalha junto com
a Balada Segura, que é da IPTC, fez um trabalho muito importante de segurança do entorno e impedindo que pessoas que estavam junto com crianças e adolescentes consumissem bebidas alcoólicas ao lado dele. Se realizava abordagem e apreensão dessas bebidas. Então foi um grande esforço que envolveu certamente entre 50 e 70 pessoas na fiscalização do entorno desses locais de festas, onde o centro era o motor office do Ministério Público. Agora, para cada evento, para cada fiscalização, o Ministério Público, com outras entidades, montou uma estratégia de ação? Sim, cada local tinha sua estratégia, como, por exemplo, identificação prévia, isso já determinado pelo grupo, operacional de fiscalização, junto com o fórum, que foi o mapeamento do entorno, quais os pontos que havia venda de bebida alcoólica. Como primeira providência, foi feita uma recomendação pela 7ª Promotoria de Justiça, junto com o Centro de Apoio, para que, naquele dia, especialmente naquele dia, aquelas pontos de comércio se abstivessem de vender bebidas alcoólicas para criança e adolescente. Aliás, o que já é proibido de forma geral, mas especialmente se fez um lembrete, uma lembrança para que não vendesse. Também, além do monitoramento do entorno, se fez a colocação da fiscalização da lei seca, da balada segura, no seu entorno. E mais, evidentemente, todo o aparato necessário para a abordagem de pessoas que estivessem importando e consumindo bebidas alcoólicas no entorno das festas. O objetivo principal, então, foi coibir a venda e o consumo de bebidas, tanto dentro dos estabelecimentos que estavam promovendo as festas, como no entorno. Exatamente, que no interior, como já havia uma cláusula contratual impedindo a venda, na verdade se fazia uma vistoria bastante rápida, porque realmente não havia bebida alcoólica dentro dos estabelecimentos, a não ser aqueles que os jovens conseguiam portar escondido nas vestes. Mas lá dentro não havia. Então se focou no entorno desses estabelecimentos. E o que o senhor pôde perceber, pôde ver durante essas festas, essas 4 festas promovidas no final do ano? Primeiro lugar, a responsabilidade da produtora, que foi extremamente responsável, coerente e tentou fiscalizar o não ingresso de bebidas alcoólicas. Tem que se louvar isso. Segundo lugar, os colégios estavam muito presentes através de seus professores, de suas direções e de seus pais dentro da festa. Mas havia a questão de que alguns adolescentes já chegavam embriagados, inclusive das vans, desciam já embriagados das vans que traziam dos esquentas ou dos concentras. Certo. Agora, o senhor entende que a presença dessas entidades nesses eventos pode educar, pode coibir, pode amenizar essa situação que hoje está ocorrendo em todo o país, ou seja, dos jovens irem para essas festas até já preparados, já bebendo, principalmente hoje em dia, bebidas destiladas. Isso aí pode inibir? Nós gostaríamos de ter pernas ou força suficiente para realizar essas fiscalizações de forma mais frequente e mais intensas. Entretanto, evidentemente, nós não temos essa condição. Mas essas 4 fiscalizações demonstraram basicamente que sim, que a sociedade civil, o Estado, pode e deve atuar na proteção dessas crianças, desses adolescentes. Pelo fato de que, se é uma festa dirigida a adolescente, não tem que ter bebida alcoólica. E nós temos um fenômeno hoje, um fenômeno relativamente recente, que é a mistura dos destilados, seja vodka, uísque, control, qualquer coisa, com o energético. Isto causa um retardamento dos efeitos do alcoolismo, do efeito depressivo do alcoolismo, do álcool. Porque com o energético e o consumo de bebida alcoólica, o açúcar faz com que o indivíduo tenha uma energia ainda de ponto a não sofrer os efeitos depressores finais do álcool. Já que no primeiro momento, o álcool tem um efeito depressor na questão
da tristeza, por isso que a pessoa fica alegre. Num segundo momento, os efeitos físicos começam a acontecer e o energético retarda isso. Portanto, eles bebem antes da festa, em casa, nos concentras, ou nos esquentas, ou nas vans, e chegam no estabelecimento, na festa, bastante alegres, porque ainda tem a energia do açúcar causada pelo energético. Algum tempo depois, cerca de 1 hora depois, há a queda, há o esvaziamento da energia física, onde se dão os efeitos extremamente funestos da bebida alcoólica. Agora, pelo que o senhor disse aqui, houve situações dos jovens quererem burlar essa fiscalização até com bebidas escondidas dentro dos automóveis, dentro do porta-mala do carro, é isso? Quando nós de duas maneiras. Dentro dos automóveis, quando se percebia que o adolescente, que algum adulto estava fornecendo bebida alcoólica, havia intervenção, e havia intervenção inclusive da Polícia Militar, da Brigada Militar, que foi excepcional nesse atendimento, e do Conselho Tutelar também. Então era retirada essa bebida, porque havia inclusive suspeita de comércio. E a SMIC, Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, arrecadava essa bebida e, pela prevenção geral do Estatuto da Criança e do Adolescente, o consumo de bebida alcoólica de adolescentes de adultos junto com adolescentes determina uma providência no mínimo cautelar para que naquele momento cesse o fornecimento ou o consumo. Inclusive havia a apreensão daquela bebida mediante registro. Mas o que se verificou, então, diante dessas primeiro momento, é que, às vezes, se foi encontrado garrafas pequenas de vodka, dessas que se usam em frigobar de hotel, dentro da calcinha e do sutiã das meninas. E das cuecas dos meninos. Porque havia uma revista na entrada do estabelecimento e várias foram apreendidas. Quase que uma coisa absurda, quase que o mesmo sistema de ingresso de coisas ilícitas dentro de estabelecimentos penais se usava para uma festa de formatura, que é uma grande confraternização entre jovens que alcançam o sucesso numa parte importante da sua vida. O senhor falou dos esquentas. Qual a orientação que o senhor dá, principalmente aos pais, à família do jovem, para que ele não tome essa bebida em casa ou vá para um bar antes de ir para a festa, né? Para terminar com essa... O esquenta ou o concentra é um grande problema. Porque se reúnem na casa ou no salão de festas de alguns dos amigos e com o objetivo único e exclusivo de tomar bebida alcoólica. A bebida alcoólica para o adulto deveria ser no momento de confraternização entre amigos. Entretanto, aparentemente, o adolescente está precisando dessa bebida alcoólica para fazer a festa. Portanto, o sentido contrário. A recomendação que se faz é muita atenção dos pais. Tem que participar dos concentras. Os pais que fornecem as casas e os condomínios, os salões de festa dos condomínios, para este tipo de atividade, devem se abster disso. Inclusive, nós identificamos pelo menos 2 residências onde aconteceram esses esquentas e vamos tomar providência junto à 7ª Promotoria da Infância e Juventude. Porque é inadmissível que uma família que tem adolescente ou amigos adolescentes se preste a propiciar e viabilizar esse tipo de atividade e de conduta tão funesta e tão arriscada para o adolescente. E os jovens que passaram mal foram atendidos por equipes médicas que faziam parte e fazem parte, melhor dizendo, desse fórum. Os pais foram buscar esses jovens? A situação se dava basicamente de 2 maneiras. Entre 11 e 1 hora era a fiscalização do entorno. E os adolescentes entravam. Os que já estavam embriagados direto para o serviço de saúde, que já consta do contrato com a produtora. Existe um serviço ali de atendimento urgente, com ambulância, com médico e com enfermagem e auxiliar de enfermagem. Então, alguns adolescentes já chegavam, não conseguiam entrar direto para esse serviço. E os que eram aqueles que eram flagrados em situação de embriaguez dentro da festa, iam para este setor, onde iniciava um atendimento de saúde e já imediatamente o Conselho Tutelar entrava em ação e chamamento pelo Conselho Tutelar e pelo Ministério Público dos pais. O adolescente embriagado
em situação de risco só saía deste local ou em atendimento médico por ambulância, como foi necessário em algum caso, ou então acompanhado dos seus pais ou responsáveis, mediante termo de entrega do adolescente, de responsabilidade, e já com uma notificação para comparecer ao Conselho Tutelar num dia posterior para a aplicação das medidas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, os pais chegavam vendo as situação deplorável dos seus filhos, ou muito irados, não com a fiscalização. Não tivemos nenhum caso de revolta, indignação ou cobrança dos pais para com o serviço de fiscalização, mas sim com a atitude dos seus filhos e dos esquentas de que eles participavam. Agora, para o telespectador ter uma ideia dessas cenas tristes, deprimentes que o senhor viu durante essas fiscalizações, enquanto o senhor fala, eu vou mostrar imagens aqui que comprovam isso. Deve ser chocante ver um pai, uma mãe buscar o seu filho em coma alcoólico, né, nesse estado, né, depois de beber, como o senhor disse, vodka misturado com energético. Os adolescentes que estavam em estado de coma alcoólico encaminhados para o serviço de saúde hospitalar. Já os adolescentes que estavam em situação de embriaguez, mas que ainda não chegavam ao ponto da coma, eram liberados aos pais. E realmente, adolescentes classe A, classe B, vomitados, meninas expostas, inclusive com suas vestimentas íntimas, porque não havia a menor condição de se portar, de sentar, de ficar adequadamente estabilizado numa cadeira, é algo extremamente deprimente. Com certeza, aqueles que têm filhos e que têm responsabilidade para com adolescentes se sentem numa situação de extrema fragilidade e risco. Alguns dos pais sequer, diante da cena triste que viam, sequer conseguiam dirigir o veículo. Em alguns casos, a segurança do estabelecimento teve que ainda fornecer um motorista para levar este pai e este adolescente para casa ou para o atendimento que ele assim desejasse, porque passava a ser uma responsabilidade dos pais. Deu para notar, para perceber nas fotos, nas imagens, jovens ali com a camisa vomitada, quer dizer, a pessoa ficou mal mesmo, praticamente desmaiada. Com perda de consciência no mais dos casos. E havia um fenômeno que impressionou, apesar de meus quase 20 anos de Ministério Público, pelo menos 14 deles atuando em infância e juventude, algumas coisas que me impressionaram foi a sequência dos fatos. Porque eles chegavam no serviço de saúde, às vezes, bastante alterados, mas ainda estavam conscientes, conseguiam falar, e num exercício enorme de arrogância e tentando dar carteiraço pela família. Ofensas às pessoas que estavam ali, como, porque você ganha tanto, tua mulher deve fazer tal coisa, tu é um gigolô, ou ainda chegando e dizendo para alguns, para mim como promotor e para o serviço de saúde, olha, eu vou falar com meu pai e vou te colocar para a rua, repetindo isso, ainda na fase da euforia do álcool, até o momento em que desmaiava e começava a vomitar e redundava nessas cenas deprimentes, nessas cenas abjetas, nessas cenas absolutamente incompatíveis com uma situação de congraçamento, de festa, de uma formatura de ensino médio. Agora, por que o jovem tem essa dificuldade de administrar o seu lazer, né, que é aquela festa que ele está presente, com a sua vida pessoal? Eu acho que é por aí que ele começa a beber. Há algum conflito? Eu gostaria de deixar claro uma coisa. Nessas festas tínhamos entre 1.000 e 2.000 pessoas. Os atendimentos, na primeira noite, foi apenas um atendimento médico e várias abordagens no entorno. A partir da segunda noite do evento, foram em torno, os atendimentos ficaram entre 9 e 14 atendimentos. Ou seja, é um número percentual, diante do volume de pessoas,
relativamente baixo, mas de alto risco. Quer dizer que 1.000 e tantas pessoas, 1.000 e tantos jovens, conseguiram se divertir apenas com a música, com os shows, com o congraçamento com os amigos. Mas alguns, além de beberem, exageraram na bebida e causaram esse efeito funesto. Então, eu não posso aqui deixar a impressão que essas festas foram um fracasso. Pelo contrário, foram um sucesso, porque 99,9% das pessoas que estavam ali se divertiram, e se divertiram bem. Acredito que este número tão alto se deveu à fiscalização e ao trabalho de mídia e de divulgação que foi feito da fiscalização. Porque poucos querem participar do constrangimento de serem abordados por um promotor de justiça, pelo Conselho Tutelar, pela Brigada Militar, pela SMIC, enfim. Então, tenho certeza que isso colaborou, que um percentual maior ainda de sucesso da festa ocorresse. E a ideia, doutor Júlio, é que essa fiscalização em festas continue agora em 2013? Queremos ter pernas para continuar nessa fiscalização, talvez agora mudando um pouco de perfil, talvez fazendo fiscalização daqueles que não aderiram de forma tão efetiva a esta forma mais saudável de fazer festa. Na condição de substituto da 7ª Promotoria que encaminha este projeto, eu tenho certeza que o promotor titular que virá em breve continuará com esse trabalho. Mas tenho mais ainda a certeza de que a coordenadora do Centro de Apoio da Infância e Juventude, que foi incansável, a doutora Maria Regina Azambuja, que participou das 4 noites de fiscalização, assim como eu também participei das 4 noites de fiscalização, ela, como diretriz institucional, certamente incentivará para que o promotor titular siga nesse trabalho junto com o fórum, em concordância com o fórum e colaboração com o fórum de prevenção. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas o senhor ainda tem 2 minutinhos para o seu recado final. Eu gostaria de dizer que não só a sociedade civil, como o poder público, mas especialmente os pais, devem zelar mais pelo aquilo que eles têm de mais precioso, que são os filhos e a família. Não basta autorizar o filho a sair de casa para fazer o que quer e recomendar. Tem que fiscalizar, tem que saber com quem anda, tem que saber o que vão fazer, tem que nas festas preliminares pedir um relato do que aconteceu, sentir se houve, pelas características físicas do adolescente, olhos vermelhos, ter o bafo alcoólico, vamos usar essa expressão, mas odor alcoólico na respiração, se esse adolescente está efetivamente descumprindo a sua norma de conduta e bebendo. Ele vai poder beber dali 1 ano ou 2, a 6 meses, a um mês, vai poder beber de forma lícita e espero que consciente, mas ele já terá 18 anos e será responsável pela sua vida. Então, a grande experiência disso, os colégios estão no caminho certo, as produtoras estão no caminho certo, nós procuramos fazer o caminho certo como responsáveis pelo poder público, a sociedade está interessada. Agora, os pais necessitam fiscalizar e orientar mais os seus filhos. Ok, promotor de justiça Júlio Almeida, que atua na área da infância e juventude em Porto Alegre. Mais uma vez eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Em nome do Ministério Público, eu agradeço a oportunidade de transmitir essa experiência e esta recomendação, no sentido de que nós precisamos, como família, sermos mais responsáveis. Até porque a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente elege a família como primeiro responsável pela segurança, bem-estar e zelo pela criança e pelo adolescente. Ok. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp.
Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!